Vamos lá, gente. Agora a gente vai falar do crime do artigo 332, que é o crime de tráfico de influência. Crime de tráfico de influência tem a seguinte redação, tá? Solicitar, obter, exigir ou cobrar vantagem ou promessa de vantagem sob o pretexto de influir em funcionário público no exercício das suas funções. Então, o crime de tráfico de influência consiste em solicitar, obter, exigir ou cobrar para si ou para outro vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir, tá, na atuação de um funcionário público no exercício das suas funções. Então, vou dar um exemplo aqui e aí depois a gente vai desenvolvendo o crime. Imagina o seguinte, imagina que eu conheço o dono de uma construtora, tá? Imagina que eu conheço um dono de uma construtora. E essa construtora realiza várias obras, tá? E eu chego para esse dono da construtora e falo o seguinte, cara, você tem interesse em ganhar licitações do município de Goianésia? O cara fala, uai, tem demais, mas licitação é complicado, né, e tal, muito burocrático. Eu falo o seguinte, cara, não é não. Deixa eu te falar uma coisa, eu conheço o prefeito de Goianésia e deixa eu te falar, se você me der uns 20 mil reais aí, eu te garanto que eu consigo convencer o prefeito a colocar você em todas as licitações, ganhar todos os contratos públicos. O cara chega e fala, mas como assim? Eu falo, não, você me dá 20 mil reais e eu conheço o prefeito de Goianésia. Eu vou fazer com que ele sempre te coloque, tá, nas licitações aí do município de Goianésia. Toda obra pública que tiver, eu vou convencer o prefeito a escolher vocês da construtora para ganhar a licitação para realizar a construção da obra pública. O que eu estou fazendo nesse caso, gente? Eu estou falando, né, pro dono da construtora que eu vou influenciar no trabalho, na decisão, na atuação de um funcionário público. Eu estou vendendo para uma pessoa, tá? Eu estou vendendo para uma pessoa que a doutrina chama de fumaça. É uma venda de fumaça. Eu chego para alguém e cobro uma vantagem, exijo uma vantagem, sob o pretexto, tá? Sob o pretexto, sob a fumaça de eu conseguir influenciar, ou seja, de eu conseguir manipular a atuação de um funcionário público. Nesse caso, eu estou falando para o dono de uma construtora que se ele me der um dinheiro, eu consigo fazer com que o prefeito coloque ele em todas as licitações públicas de Goianésia. Nesse caso, eu cometo o crime de tráfico de influência. Eu estou, entre aspas, vendendo a minha influência. Eu estou falando que por conhecer o prefeito, tá, ou por ter contato com o prefeito, eu dou conta de fazer com que o prefeito, na sua atuação funcional, coloque, né, fulano de tal como vencedor de uma licitação que realize contratos aí com o município de Goianésia. Nesse caso, o crime de tráfico de influência, então, gente, consiste em um particular a pretexto, tá? A pretexto, ou seja, sob o argumento, sob o fundamento de influenciar, de manipular, de envolver um funcionário público, tá? Pede um dinheiro em troca. Ou seja, no crime de tráfico de influência, um particular cobra pela sua suposta influência. Um particular diz que consegue algo para alguém, ou seja, consegue, né, algo que vai interessar determinada pessoa, utilizando, tá, da influência que tem com um funcionário público, beleza? Então imagina o seguinte, imagina que algum de vocês ganhou uma multa, tá? Ganhou uma multa. Eu falo assim, cara, você quer tirar essa multa? O cara fala assim, nossa, cara, quero demais, na minha carteira tô com muitos pontos. Eu falo o seguinte, cara, me vê 500 reais aí e eu consigo tirar ela pra você. Pô, Léo, mas como que você consegue tirar ela pra você? Ixi, cara, tem um amigo meu que ele é policial rodoviário federal. Ou tem um amigo meu que ele trabalha no Detran. E eu dou um toque pra ele, falo com ele, convenço ele a tirar essa multa. E a pessoa ali, né, toda alegre, toda, né, iludida com o que eu ofereci pra ela, ou seja, com a influência que eu tenho sobre esse funcionário público, e me dá 500 reais. Beleza? Detalhe que eu queria falar pra vocês. Não confunde, gente, esse crime de tráfico de influência do artigo 332 com o crime de exploração de prestígio
lá no artigo 357. São crimes muito parecidos. No crime de exploração de prestígio, lá do artigo 357, existe também uma solicitação, uma exigência, uma obtenção de vantagem sob o pretexto de influenciar, mas de influenciar alguns funcionários públicos específicos, sob o pretexto, tá, de influenciar juiz, sob o pretexto de influenciar promotor de justiça, né, membro do MP, sob o pretexto de influenciar jurado, testemunha, perito. Percebam que na exploração de prestígio, o pretexto de influenciar são funcionários públicos específicos, juiz, jurado, testemunha, perito, promotor. Como que a gente então consegue diferenciar? Quando a vantagem exigida, tá, ou a promessa de vantagem, for para ser influenciar essas autoridades específicas, um juiz, um promotor, um jurado, uma testemunha, um perito, o crime vai ser de exploração de prestígio, porque é funcionário público específico na própria redação. Quando o funcionário público não se enquadrar dentre, tá, aqueles citados no 357, quando for outro tipo de funcionário público, tá, que não os específicos citados no 357, o exemplo que eu dei, um político, tá, um policial, nesse caso o crime vai ser de tráfico de influência, tá? Nesse crime vai ser de tráfico de influência. Então, no crime de tráfico de influência, alguém, ela pede, ela exige, ou ela obtém, ou ela cobra uma vantagem sob o pretexto, né, sob o fundamento de conseguir influenciar, de conseguir alterar ali a decisão, de conseguir alterar ou mudar a atuação de um funcionário público em favor ali de terceiro. Detalhe, é um crime formal. O crime se consuma não com obtenção da vantagem. Só de um particular pedir uma vantagem para alguém sob o pretexto de influenciar, sob o argumento de conseguir manipular um funcionário público, o crime já se consuma. Não precisa ter o recebimento da vantagem. Havendo recebimento da vantagem, é mero exaurimento. Beleza? Então, crime de tráfico de influência acontece quando um particular, ele vende, ele faz uma propaganda dele mesmo. Ele fala, olha, eu consigo fazer com que um funcionário público faça isso para te ajudar. E, no caso, o terceiro concorda e dá alguma coisa em troca para o particular. Beleza? No caso, uma vantagem indevida.